Hey galera, nesse vídeo vamos fazer uma revisão nessa bonequinha aqui, uma Audax ADX 400, fazer uma revisão geral nela. Começando a desmontagem aqui, galera, mas não é por nada não, agora os cobres. Parecendo uma faquinha, hein? Ó. Olha esse. Assim, do meu ponto de vista, a maioria das mountain bike de espideiro, ó, elas tendem a desgastar mais embaixo porque eles fazem mais força, né? Então, ó, cadência mais baixa, ele desgasta mais do meio para baixo do cassete. Quem é acostumado só mais em mountain bike, geralmente ou é no meio ou é do meio para cima. Não é uma regra, né, para todos, mas a maioria é assim. Se vocês observarem, é assim. Já tá duro de rodar para trás. Vamos lá, desmontar essa belezinha. Deore 6100. Freio também. Cassete Deores. Deore, é o grupo fechado, né? Isso. As rodas é MT500. Já tem outros vídeos deles aí, dessa bike aí no canal. Quem tem curiosidade de ver. Audax ADX 400. Pronto, galerinha, olha só. Como o guidão aqui é de carbono, vou dar um polimento nele. Ele tá com as crostas, eu acho que é o conta do suor. Aí vou aproveitar, vou dar na suspensão também, para não dar só o silicone, né? Pé de vela. E o principal aqui, ó, que é o quadro, galera. Porque aqui tem uma crosta, eu não consegui tirar no... Dá pra perceber aqui, ó, não consegui tirar no polimento. Eu acredito que seja suor, né, com sujeira, vai impregnando aqui, que é justamente onde o cliente senta, às vezes quando desce do selim para parar, né, para descer uma estrada de barro. Ó, dá para perceber aqui, ó, tá vendo? E aí fica essas crostas aqui nesses cantos aqui onde a perna do cliente passa, eu acredito, ele pedalando, né, o ciclista.
E aí, eu vou dar esse acabamento. Esse acabamento aqui, galera, não faz parte da revisão não, tá? É um serviço que eu tô fazendo aqui por conta, mas isso aqui é a parte. Não faz parte da revisão, não. Eu sempre faço o melhor acabamento possível nas minhas revisões. Porém, esse serviço aqui de polimento, com pasta e tudo, ele dá um pouquinho mais de trabalho, então ele não faz parte do valor da revisão não, tá? Aqui eu vou pegar uma franela, né? E vou dar polimento. Depois do polimento aqui, ele cria uma película de proteção, certo? Aí o quadro vai ficar brilhante, bem liso, com uma películazinha que vai repelir mais essas crostazinhas aqui, ó. Que dá pra perceber ainda, deixa eu ver. Dá, aí. Tem coisa que eu tava passando a unha assim, pra poder ir saindo, ó. Certo? Que não ia passar uma bucha aqui, né? Jamais, mas, ó. É uma crostazinha que tem, ó. Tá vendo? Eu não vou fazer um polimento profissional, porque não é meu trabalho, mas eu faço o máximo possível para dar o melhor acabamento possível na bike do cliente, certo? Para o cliente perceber, ó, aqui dá para perceber, galera, ó, tá vendo? Passei uma bucha, lavei 2 vezes com shampoo, lavei com sabão neutro, aí shampoo, e ainda ficou alguns pontos com a crostazinha. Você passa a unha, você vê saindo, né, uma casquinha. Não vou passar uma bucha áspera não, que aí também já pode, né, agredir a pintura do quadro. Então eu vou dar esse polimento, né? Vocês vão ver o resultado aí. Esses detalhezinhos aqui, às vezes a gente lava ela montada, né? Depois desmonto. Vou passando a escova de dente, né? Já usada, a gente pega e vai usando, reutilizando para fazer esses detalhes pequenos. E assim vamos. As rodas aqui lavadas já. Eu só deixo por último lá, que eu deixo no molho, cassete e corrente. Tá lá de molho para fazer a remoção melhor da sujeira, né? Que fica grudando graxa, a graxa não, na cera, sujeira. Aí vai, às vezes o cliente lava, mas não fica 100%, aí bota a cera de novo e aí vai acumulando a sujeira, né? Aí eu deixo de molho, esfrego direitinho com escova 2, 3 vezes, a maioria das vezes, né? A corrente também, ainda bato jato, né? Jato no compressor para tirar a sujeira impregnada dentro dos ilhóis, que são aqueles anelzinhos entre os elos da corrente, que é a parte que desgasta, né? Que muita gente não sabe, pensa que a corrente estica. Só que a corrente não estica, galera. Ali é o espaço do eixo entre os elos ali, os gominhos. Deixa eu... Peguei uma corrente aqui só para enfatizar um pouquinho sobre isso, porque muita gente se passa, né? E é de suma importância. Ó, esse anelzinho aqui, ó. Tá vendo? No meio do elo, ou do gomo, como muita gente diz, né? Aqui é como se fosse uma arruelazinha, né? Ó, esse beralzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, jogado para dentro, né, como se fosse rebatido, ele forma uma espécie de eixo. Os dois juntos, ó, no aço, ele forma um eixo. E esse anelzinho aqui, ó, ele é como se fosse uma arruelazinha. E essa arruelazinha, ela tem uma espessura, ela vai expandindo, e isso aqui cria aquela folga, né, aquele espaço. Por isso, né, a corrente desgasta. E se não trocar no tempo certo, né, ela vai enlarguecendo também o espaço dos dentes, por exemplo, a coroa, né, roda dentária. Esse espaço de dente aqui, ó, essa curvatura, ela é mais fechada. Com o desgaste, né, da corrente, aí você troca outra corrente, dá para aproveitar mais. Aí ela vai, ó, certo?
enlarguecendo e também com a força que você coloca no pedal, nas pernas, né? Aí ela vai, né, afastando, que cria até uma paredezinha aqui, ó, tá vendo? De acordo com, ó, você empurra pra lá, o pé de vela, por exemplo, ele gira, ó, pra lá, né? Aí você vai colocando força, essa parede aqui, ó, de trás, é que sofre a força toda, certo? Essa da frente aqui é só para escorar, desse lado de cá, né? Aí o lado de cá ela já sofre as forças, então o desgaste acontece assim, ó, sempre, né? Nessa curvatura daqui. Só para enfatizar aí vocês, né, que não têm experiências, entender um pouquinho melhor, beleza, galera? Se tá gostando aí do conteúdo, já deixa aquele like maroto, compartilha com os amigos e bora pro vídeo, continuar de novo. Primeira camada aí, galera, já polida. Tô fazendo uma pequena segunda camada aqui em cima, que é nesse ponto onde é mais crítico a crostazinha. Ó, ainda tem marca aqui. Felizmente eu não vou passar lixa de polimento nem nada não, vou dar só esse acabamento, que já é uma ajuda a mais. Ó, aqui depois que, ó, esse aqui já tá arranhadinho, mas não foi eu não. Você vê que tem alguns pontos que ainda dá pra mostrar a marca, assim, principalmente no adesivo aqui, ó. Umas partes mais escuras, tá vendo? Essa bendita crostazinha que cria, mas o restante, ó. Tava cheio de areia. Central lá no quadro, cheio de lama. Agora fazendo aqui a limpeza e lubrificação. Guidãozinho já polido no lugar. Suspa também. Ainda falta fazer a manutenção aqui embaixo, certo? Direção já no lugar também, galera. Bora. Ó, galera, tô fazendo uma substituição aqui do cabo de marcha. Não sei se dá pra vocês perceberem aí. Deixa eu ver aqui se foca. Ó, aqui, ó, daqui pra frente já tem uns, como se fosse o cabo querendo se desfazer, tá vendo? Aqui mais pra frente vai ficando mais evidente. Ó, ele fica, deixa eu pegar mais um trechinho que dê pra vocês perceberem melhor. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, ele vem, ó, e o cabo fica arranhando, não fica lisinho como deve ser, ó. Tá vendo? Ó, vai chegando mais do meio pra ponta do cabo, né? A ponta que eu falo é o lado terminal, né? Ó, tá vendo? Ó, isso aqui tava dentro do conduíte. Ó, isso aqui faz com que o cabo fique freando, né? Dentro do conduíte e as marchas não passam direito. Aí o cara não sabe por quê. É isso. Viu? Tá sendo substituída, ó, uma boa parte do cabo tá assim, ó. Vai ser substituído o cabo, o conduíte. Eu já testei com um cabo novo aqui, ele tá bem livre, né? Então não vou trocar o conduíte. Mas é bom ser analisado sempre quando vai fazer essas manutenções. Eu já me passei demais. Você troca achando que tá bom e depois você perde tempo demais e depois tem que substituir porque as marchas ficam lentas, principalmente para descer. Porque para puxar, né? Aqui o trocador ele faz a força e puxa.
Mas para voltar tem que ser só a mola do câmbio. E aí ele não tem força o suficiente, né? E as marchas ficam lentas para descer. Eita. Dando uma revisada aqui nesse câmbio, galera. Vou partir para as rodanas, que essa aqui já tá no ponto de troca. Já tem que trocar. Essa ainda... Geralmente, a rodana guia é que gasta mais rápido mesmo, né? Que é onde pega toda a tensão da corrente. Essa outra aqui é a rodana de tensão, que é só para manter a curvatura da corrente. Essa é a que fica próximo do cassete, né? Ela faz a junção com o cassete, certo? Ela desgasta mais rápido. Essa outra é só para manter a rodana guia, né? Chamada. E essa de tensão, certo? Vocês podem ver que ela tá... Claro que não tá com os dentes como a original, mas, ó, a diferença da outra é grande. Principalmente quando se anda muito em areia, com chuva. Aí a junção das areias com a cera, aí vai desgastando ela, que a corrente, né, como ela é plástica, de nylon, né? Ela desgasta mais rápido porque ela não tem a mesma dureza de um cassete de aço, por exemplo, né? Ela vai embora mais rápido. Quando se tem... Por que eu tô limpando mesmo? Quando se tem um pouco mais de cuidado, ela dura um pouquinho mais. Você tem que estar limpando a corrente bem, que é para a lubrificação diminuir o atrito entre a corrente e ela, aí ela dura um pouquinho mais, certo? Mas dependendo das condições de pedais, aí fica um pouco difícil de fazer isso. Ó, galera, tô com a lower leg da suspensão aqui desmontada e eu tava observando aqui, sabe o quê? Qual o importante é a troca dos kits de reparo, né? Ó. E aqui não tá sujo não, galera. Não tá sujo não, tá? Já passei o olho aqui pra vocês verem. Você viu o estado que tava a bike, né? Aí. E a sujeira que tá saindo aqui é só a graxa, o óleo que tem mesmo aqui dentro. Não tem uma areinha que sequer aqui dentro, né? Ou seja, quer dizer que os raspadores, né, os retentorzinhos aqui, ó, e os foans, que são essas borrachinhas aqui, tá fazendo o trabalho deles, que é não deixar passar sujeira para dentro. Porque se passar sujeira para dentro, né, vai fazer o quê? Desgastar as canelas ou
as hastes das suspensões, tá, galera? Mas isso aqui tá, ó. E o forwanzinho aqui, ó, tá bem molhadinho ainda. Vou tirar aqui para vocês verem. Ó. Tem, ó. Dá pra ver que lá dentro tem óleo ainda, tá vendo? Ó. Ou seja, não entrou sujeira. Certo? Pra dentro da lower leg da suspensão. Se entrou, foi pouquíssimo. Porque o lenço não saiu sujo com areia nem nada, só óleo aqui, ó. Tem umas que a gente passa. Quando eu passei o dedo aqui, só tinha óleo, galera. Não tinha, né? Despejei aqui o óleo que sai de baixo aqui, ó. Que é o óleozinho só para de banho, né? Certo? Mas aqui dentro mesmo, totalmente intacto. É, ó. Não tem sujeira, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí da forma que eu consigo, mas não tem sujeira. Tem um restinho de óleo lá no fundo aí, que não consegue. Não consegue. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Escoar 100%. Ele sempre fica um restinho de óleo no canto, ó. Mas, certo? Ó. A suspensão tá limpa. E isso é muito bom de se ver. Para nós mecânicos e para o usuário mais ainda. Ó. Tá vendo? Olha, olha. Ó. Não é sujeira, galera. É óleo aqui, ó. Certo? A gente vai sugando o óleo velho. Depois eu vou dar uma lavada nessa esponjinha aqui com óleo novo, né? Montar novamente e com certeza de que a suspensão está protegida. Quando tem sujeira, é nítido e rápido para perceber, certo? Essa ainda não percebi sujeira nenhuma, ó. Nem nos forãozinhos que são essas esponjazinhas aqui. Se tivesse sujeira, era rapidão. Tá vendo que vocês viram aqui, ó, por exemplo. A parte aqui, ó. Certo? Não tem areia. Aqui é só, ó, a lubrificação mesmo, o óleo, né? Ó. Se passou alguma poeirinha aqui, galera, foi quase nada. Eu mesmo fico bem, bastante satisfeito, né? Esse cliente fez essa manutenção não tem muito tempo. Não sei dizer as horas, porque geralmente a gente informa eles e eles colocam no Strava deles, né? Ainda não uso o sistema, em breve, né? Com fé em Deus. Vou usar um sistema que ele manda aviso para os clientes, tá? De manutenções preventiva, justamente para lembrar os clientes, para manter a gente também, né? Protegido de algumas coisas, não dizer, ah, fulano fez, né? Isso é de suma importância para nós que somos mecânicos, usar um sistema que nos permita ter dados concretos, né, que nos dê um relatório de segurança, tanto para o cliente como para a gente, né? Passar no óleo novo, dar uma lavadazinha de leve. Na Lauer Relega aqui é completar a graxa aqui nos raspadores, né? Depois que coloca o fuan, aí a gente coloca a graxa aqui nessa cavidade aqui é dos raspadores. Essa cavidadezinha aqui, ela tem uma cavidade. E esses dois, essa combinação, a graxa primeira para depois o óleo, mantém a lubrificação por mais tempo e o outro, né, protege
um pouco mais a sujeira, de entrar a sujeira. Se vocês olharem aqui na frente, ó, as canelas estão intactas, lisas, não tem um indício de arranhão, de desgaste. E essa suspensão não é nova, tá? É das antigas. Então isso ajuda demais. Coloco no óleo, deixo ela sugar um pouco do óleo. Depois eu tiro aqui e esfrego ela um pouquinho, porque se tiver sujeira já sai junto com o óleo velho. Ele faz essa função também, certo? E aí depois ela entra na suspensão, toda banhada a óleo novo e limpa. E depois de limpa ela fica assim, ó. Certo? Ferrugem, ferrugem, galera. Dessa vez ele... Ó. Tentei, né, tirar, mas não tem como não. Você vê que as frechazinhas estão limpas. Agora tem alguns aqui, ó, que tá bem. Ó. Os que eles mais andam, né? Ó. Teve cog desses aqui que eu tive que raspar com a ponteirinha para poder conseguir limpar. Muita sujeira impregnada aqui dentro desses frisozinhos aqui, ó. E aí foi, ó, esse ponto de ferrugem ali, ó. Ó, os dentes desse cog aqui. Tá vendo? É onde eles mais andam. Não adianta eu mandar trocar a corrente, que provavelmente vai pegar muitos cogs aqui para trocar. Como ele não cadencia muito, é provável que esses de baixo aqui tenha que trocar eles. Aparentemente o menorzinho não precisa, né? O de 10 dentes é o que menos está aparecendo, mas a gente não tem como ter certeza a não ser testando, galera. Porque esses testes assim, ó, esse talvez case também, que esse é o próximo aqui. É isso. 3 cogs, né? Bem próximo, bem possível que ele precise trocar. A corrente é escova, 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 detergente neutro, desengraxante, escova, escova, detergente neutro, desengraxante. E agora ar comprimido, né? Bater o compressor para poder limpar de uma forma mais precisa. Botar ela para rodar e aí ele vai decidir, né, o que ele vai fazer. Se compra cassete ou se compra os cogs, né? Esses é bom ainda que ele troca 5 cogs, né? E aqueles que só troca 2, que ali já foi, perdeu o cassete. Esse ainda troca 5 cogs, ó, certo? São 5 cogs que são substituíveis. Os outros são cravados, não tem como. É, galerinha, a bike quase pronta.
Faltando só detalhes. Colocar a roda dianteira ali no lugar. Só que surgiu um problema. As marchas estão dando divergência, certo? Não estão 100%. E aí, o que acontece? A gancheira desse quadro não alinha nem a pau, certo? Então, ela tem um empeno, passei o alinhador de gancheira, mas não alinha não. E aqui se forçar, vai quebrar, certo? Então, vamos passar o aviso para o cliente. A bike, eu não tenho essa gancheira aqui, já pesquisei no Mercado Livre, já achei dela, acha fácil. É a mesma da ADX55, ADX600, 700, é compatível com várias do mesmo da Rodax, né? 400, 555, 600, 700, é a mesma gancheira, então é uma gancheira fácil de encontrar. E o valor que eu achei lá não é muito caro, né? É 70 e poucos reais. Então dá pra a pessoa fazer já ficar mais tranquilo. Vocês dá pra perceber aqui, não sei se vocês percebem aí. Tá vendo? Eu chego aqui no meio dele, beleza, ele vai começando a ficar mais para dentro a corrente, o alinhamento. Quando chega aqui em cima, o cog maior, né, tá batendo certinho com o gabarito, pensei até que era corrente. Só que quando você chega aqui em cima, que você desce, ele não desce da primeira. Aí você tem que descer duas para ele descer da segunda. Daí para frente ele vem descendo certinho. Quando chega na menorzinha, ele fica, né, querendo descer para dentro do quadro. É uma bucha. Que infelizmente já tem um tempinho aqui que eu tô quebrando a cabeça, galera. Mas não tenho como fazer nada não. É questão da gancheira. Já tem a questão também dos cogs aqui, né? Pra ele rever. Só passar o recado pro cliente e ver o que é que ele vai decidir. E aí, galera, a bike tá pronta. Faltando essa questão aqui que eu comentei aí, né? A gancheira dele não pega alinhamento e as marchas não dá certo nem a pau, né? Apesar de ter a questão do desgaste aqui, mas era para estar passando direito, principalmente, né? Mas não passa nem a pau, que chega aqui em cima ela não quer voltar, aí quando você regula para voltar, ela chega aqui embaixo quer cair demais, né? Passei o alinhador de gancheira aqui, mostra que tá um desvio bem considerável, porém não alinha nem a pau a gancheira. E se forçar, né? Ela é bem parruda, né? Que ela tem esse ângulo assim e ela é fixa assim, ó. Certo? Esse parafuso é bem longo, ele pega até aqui assim mais ou menos. Ele enrosca nessa parte. E esse outro aqui é um pouco menor, né? Só que quando a gente puxa o alinhador de gancheira, você sente que ela mexe os parafusos e a gancheira, né? Pelo modelo dela ser bem rígido, não dá para alinhar não. Então, ficou essa questão para o cliente decidir e tem a questão também da corrente, né? Dos cogs que provavelmente ele vai comprar, que ele sempre faz a manutenção certinho. Dessa vez ele deixou desgastar um pouco mais, mas ele nessa parte ele é bem cuidadoso. Ele usa bastante a bike, mas ele não tem esse negócio não, que é para fazer manutenção ele faz certinho, que é como deve ser, né? Mas infelizmente, boa parte dos brasileiros, principalmente, né? Falar dos brasileiros, no modo geral, que a maioria deles negligenciam. Às vezes por falta de conhecimento, ou por falta de orientação, às vezes por não querer, né? Quer ter uma bike boa, mas não quer gastar. E é assim, são diversas coisas, mas tem muita gente, né, que cuida direitinho e às vezes sem usar, né? Como tem alguns clientes meus aqui, quase nem usa bike, mas está sempre fazendo manutenção preventivas, né? E trocando algumas coisas que resseca, por exemplo. Certo? Mas aqui, estou aguardando aí, né, o parecer do cliente. Se ele resolver levar ela assim para trocar depois, aí eu comento aqui com vocês, né? Eu vou falar aqui, certo? Nesse vídeo. Se
ele disser que vai trazer as peças, aí eu já encerro o vídeo mostrando a vocês, né, o resultado, certo? Mas, dando pra ver aí do geral, a bike limpa. Ó, a questão que eu falo é essa aqui, galera, tá vendo? Não tem como, cara, mas ainda tirou muita, ó, tirou bastante. Tirou bastante mesmo, certo? Depois do polimento, melhorou bastante. Principalmente o guidão tava meio esquisito aqui, eu acho que é o suor, né? O tempo também. Aqui teria uma opção boa, né? Você passar uma lixa de acabamento, uma lixa d'água bem fininha, ou uma lixa de acabamento mesmo, só para tirar o grafismo e deixar ele na cor natural da fibra. E depois é só mandar dar uma envernizada, uma camada fina de verniz. Na minha opinião fica supimpa, né? Certo? Suspensão aí. Ok? Tava testando ela, ó. Funciona bem, né? Aqui é com mão só. Se eu travei ela aqui, ó, vou travar, certo? E vou forçar para vocês verem que ela fica bem. Aqui eu já tô colocando o peso do corpo, ela só funciona um pouco, certo? Que é o normal. Essas suspensões, para quem não sabe, né? Elas não travam 100%, galera. Ela tem um êmbolo aqui, que é o que chama de cartucho, né? Que é uma válvula, na verdade, de controle de passagem do óleo, certo? Quando você fecha essa válvula, ela impede que o óleo passe, por isso ela fica rígida, né? Mas se você forçar, ela tem uma molazinha que ela deixa o óleo passar aos poucos e ela baixa. Então não tem como ela ficar 100%, até por questão de segurança. Então, galerinha, é o seguinte, né? O vídeo é esse, não esqueça de deixar o seu like, escrever nos comentários aí a sua opinião. E o cliente vai colocar as peças, porém não agora, vai fazer a compra, né, que ele só vai usar mais intenso a bike no período que passar chuva. Aqui, né, onde nós moramos, nós residimos no Nordeste, região aqui divisa entre Sergipe e Bahia, tá muita chuva esses dias, então ele vai andar mais em bike de estradas, né, e a MTB vai ficar mais guardada. Porém, ele vai levar bike, tá? Depois é que ele vai colocar as peças, beleza? Então, tá aí a informação, né? E aqui nós finalizamos mais esse vídeo, um pedacinho mais do meu dia a dia para vocês. Deixe nos comentários a sua opinião, não deixa de deixar aquele seu like. É como se fosse um micro pagamento seu, tá? Não cobra nada para você, não custa nada, então dá aquele like, se possível compartilhe com os amigos, dá força no canal, beleza, galera? Tamo juntos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!